A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje nós queremos começar uma dinâmica muito interessante explicando. Aliás, você vai poder explicar para os seus alunos que muitas vezes em nossa vida nós temos que fazer escolhas difíceis. Algumas dessas escolhas envolvem o nosso envolvimento com Deus e também a decisão de seguir os seus caminhos. Caminhos que muitas vezes, que aos olhos humanos parece meio sem nexo, inexplicável, mas que são caminhos de Deus e que nós precisamos segui-los e obedecê-los. E aí você vai usar como exemplo o jovem Samuel. Samuel, ele foi chamado por Deus desde a sua infância para ser o quê? Um profeta de Deus. Ele cresceu sob os cuidados do grande Eli. Eli que o ensinou a ouvir e a obedecer à voz de Deus. Quando adulto, Samuel ele se tornou um líder espiritual de Israel e foi usado por Deus para ungir inclusive Saul como o primeiro rei de Israel. No entanto, anos depois, quando Saul desobedeceu a Deus, Samuel ele teve que fazer uma escolha difícil. Ele foi enviado por Deus para ungir um novo rei, que foi Davi, que seria o escolhido de Deus para governar Israel. Samuel, ele poderia ter resistido a essa escolha, pois Saul era o rei escolhido anteriormente e Davi era apenas um jovem pastor. Mas, ao invés disso, Samuel ele obedeceu a Deus e ungiu Davi como próximo rei de Israel. Ele fez uma escolha difícil, mas essa escolha difícil de Samuel nos ensina uma lição importante sobre como o nosso envolvimento com Deus deve ser. Às vezes, Deus nos chama para fazer escolhas difíceis, que vão de encontro à nossa vontade, à vontade das outras pessoas até. Pode ser difícil resistir a essas escolhas e seguir os nossos próprios desejos, mas a verdadeira obediência a Deus envolve colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. A escolha de Samuel também nos lembra que, embora nós sigamos a Deus, nem sempre nós compreendemos os caminhos pelos quais ele nos conduz. Samuel ele poderia ter questionado por que Deus escolheu Davi, mas em vez disso, ele confiou na sabedoria de Deus e obedeceu. Então você vai iniciar essa dinâmica fazendo algumas perguntas que eu vou chamar de perguntas chaves. Por quê? Porque é uma forma de você trabalhar com os seus alunos através do método socrático, que é aquele método de perguntas e respostas, onde os alunos interagem respondendo seus questionamentos. Então você vai fazer algumas perguntas aos seus alunos. 4 perguntas pelo menos. A primeira pergunta: o que significa ser fiel a Deus? É muito importante essa pergunta, porque muitas vezes você não tem a compreensão dos seus alunos, ou seja, você não sabe direito como os seus alunos compreendem o que realmente é ser fiel a Deus. Segunda pergunta: qual a importância de buscar e servir ao Senhor? Olha que pergunta interessante, porque muitas vezes os seus alunos, eles podem buscar a Deus, eles podem servir a Deus, mas não saber a importância disso. Então é muito importante esse questionamento para ouvir deles o que eles pensam sobre o assunto. Terceira pergunta: quais são as dificuldades que nós enfrentamos quando tentamos seguir a Deus? Olha que pergunta, né? Porque alguém acha que seguir a Deus é só caminho de maravilhas, não tem dificuldade, não tem problema. Olha o dedinho, não é assim não. Quando nós decidimos servir ao Senhor, nós enfrentamos dificuldades das mais diversas. Então é muito importante você perguntar para os seus alunos as dificuldades que nós enfrentamos quando nós decidimos seguir ao Senhor. E por último, a última pergunta é: o que nos ajuda a permanecer fiéis a Deus? Olha aí outra pergunta interessante.
Porque alguém pode achar que quando o cristão decide ser fiel a Deus, ele deve confiar nas suas próprias forças. Ah, eu sou forte. Não. Ele precisa entender que nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. É a graça de Deus, é o favor divino para nós. Então, pergunte isso para os seus alunos. E por último, você vai agora fazer uma discussão em grupo. Você vai dividir os alunos em pequenos grupos e dar a ele um tempo para discutir as perguntas que foram feitas. Incentive eles a compartilhar as suas próprias experiências, a ouvir o ponto de vista dos colegas, a discutir esses pontos de vista. Tá bom? No final, o que é que você vai fazer? Você faz a criação de um mural, né, depois dessa discussão. Você pode oferecer ou pedaços de papel pequeno, ou então um pedaço de cartolina, o papel 40 grande, onde eles vão pegar aquele papel pequeno e escrever as suas ideias e colar em um mural. Então você vai pedir para que eles colhem frases-chave, né, que foram repetidas, que foram discutidas. Isso é muito bom para ficar ali registrado, tá bom? Deus abençoe. Espero que essa dinâmica ajude você na aplicação da sua aula, em nome de Jesus.